Que haja, Pai, transformação de vida, Senhor, através da Tua palavra, através desta ministração. Usa o Teu Filho, Senhor, seja como bênção, correção, Pai, para falar com a Tua igreja, do jeito que o Senhor quer. Mas que esta noite, neste lugar, seja feita a Tua vontade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor, igreja, amém? 100%. Glória a Jesus. Nesta noite nós estamos felizes com esse Cristo, pela sua infinita bondade e misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Pensa em um Deus zeloso, que cuida, que guarda, um Deus grandão para nossas vidas, é esse Deus. Por isso nós enaltecemos a Ele. A Bíblia diz que toda glória, toda honra é dada a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O saber, o conhecer as profundidades pertence a Ele. Então tem mais de 1000 motivos para você glorificar esse Deus nesta noite. Deus abençoe o pastor Fabrício, que mais uma vez confia para nós estarmos nessa tribuna fazendo menção da palavra do Senhor. Deus abençoe os príncipes que estão aqui também na minha retaguarda, e que o Senhor possa abençoar a sua entrada neste lugar. Você não está em outro lugar, você é a casa de oração, casa do Pai. Amém? Amém, amém ou não amém, igreja? Amém. Isaías capítulo 10, versículo 27. Livro de Isaías, no seu capítulo 10, e o versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Eu quero também ler, igreja, Isaías 61 e o versículo 1 do livro de Isaías. Mas primeiro vamos ler Isaías 10, versículo 27. Quantos acharam? Diga aí, eu achei. Glória a Deus. Adorado. Vamos ler a palavra, diz assim: e acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado. Por causa de que, igreja? Por causa de que? Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me... Quem está me acompanhando? Porque o Senhor me ungiu. Glória a Deus, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. É bem verdade que nós estamos em uma temática que aponta para uma libertação. Estamos em um texto que traz um momento especial para esta igreja nesta noite. Nós sabemos que o profeta Isaías é o profeta que Deus escolheu entre as nações para trazer uma palavra do céu
uma palavra de libertação ao povo que outrora estava em cativo. Nós bem sabemos que o livro de Isaías faz menção de arrependimentos e palavra quando o povo de Israel estava se afastando de Deus. Todavia, Charles Bunz vai dizer que Deus não permitirá que o seu povo peque prosperadamente. Não, sempre Deus vai enviar alguém para que traga o seu povo de volta. Deus vai usar o profeta por nome Isaías. Se nós entendermos, este livro tem 66 capítulos. É a mesma semelhança com a Bíblia Sagrada. Se você entender, a Bíblia Sagrada tem 66 livros, assim como o livro de Isaías com 66 capítulos. Do capítulo 1, igreja, até o 39, você vai ver Deus usando Isaías com a palavra de exortação, com a palavra de arrependimento. Do capítulo 1 até o capítulo 39 do livro de Isaías, é Deus usando para trazer o seu povo de volta. É Deus usando para trazer o povo a um relacionamento com Deus. Porque o que Deus mais quer é um relacionamento. O que Deus mais quer é uma proximidade sua para com Ele. E se você observar do capítulo 40 até o 66, são palavras de restauração, são palavras de esperança, são palavras de um rebento, de um renovo que Deus traria ao povo de Israel. Do capítulo 1 até o 39 é Deus fazendo uma cirurgia em Israel. É como se Deus estivesse pegando alguém, colocando em uma maca e abrindo e tirando tudo aquilo que não procede à vontade de Deus. E do capítulo 40 até o 66 é Deus fechando a cirurgia que Ele abriu entre os capítulos 1 até o 39. E nós vamos entender uma coisa, igreja, porque a mudança, ela se começa de dentro para fora. E era necessário Deus apertar Israel. Era necessário que Israel entendesse que o relacionamento era necessário, que o povo se aproximasse. E todavia o povo queria atrás de outros deuses. O povo queria adorar a deuses pagãos, idolatria. E Deus não permite. Então levanta o profeta Isaías. E se nós observarmos, é a semelhança do livro de Isaías com a Bíblia Sagrada. De Gênesis até Malaquias são 39 livros, e vai ser a mesma menção que Deus está fazendo do primeiro capítulo até o 39 de Isaías. É Deus exortando, é Deus levantando profetas, é Deus levantando Elias, é Deus levantando Jeremias, é Deus levantando Sofonias. Para quê? Para trazer o povo de volta. O povo está dentro do cativeiro porque se voltou contra Deus. Então Deus está trazendo mensagem para que o povo se arrependesse, voltasse a chorar novamente nos pés do Senhor. E você olha em Mateus até o livro de Apocalipse, é o rebento, é o renovo, é o Cristo trazendo esperança, abrindo uma porta por nome, graça por intermédio da salvação, dizendo que o povo será restaurado pela nova aliança em Cristo Jesus. É a semelhança do livro da Bíblia com o livro de Isaías. A primeira pergunta do livro do Gênesis é Deus procurando aonde está, aleluia, Adão. Não é porque Deus não sabia onde ele estava, porque Deus viu que Adão saiu do ponto de
estratégia da geografia de Deus. E quando o homem sai, Deus quer que o homem retorne. É Deus do Gênesis. A primeira pergunta é Deus procurando, porque saiu da geografia dele. Porque a primeira Adão caiu, escorregou. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento, no livro de Mateus, você vai ver, aleluia, o homem procurando aonde está o menino que nos nasceu. A primeira pergunta é Deus procurando aonde está o homem que caiu. Mas a segunda pergunta é o homem perguntando aonde está Jesus, que está se levantando para levantar o primeiro Adão que caiu. Deus está dizendo uma palavra para a minha vida e para a tua. Aquele que entrou aqui caído, aleluia, Deus fala, nasceu Jesus para se colocar de pé novamente. Eu sou lembrado de glória. Porque Deus sempre quis trazer o homem de volta. Por isso nasce. Mas a Bíblia revela à igreja que este livro de Isaías, com os seus segredos, no capítulo 7, versículo 14, Isaías vai profetizar acerca de uma mulher virgem, e sobre ela nasceria e daria por nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu não sei se você já sentiu, mas Ele está aqui conosco nesta noite. Oh, glória. No capítulo 9 de Isaías você vai ver, aleluia, os nomes de Cristo, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, aleluia, o conselheiro, o príncipe da paz. Igreja do Senhor, o livro de Isaías faz menção de Cristo, do Messias. E o 53 de Isaías, você vai ver Isaías descrevendo o sofrimento de Jesus. Deixa eu ver se você está aí para dar glória. Isaías vai estar descrevendo o sofrimento. Se nós fosse chamar um pintor para descrever as características que Isaías estava dizendo em 53, depois que Isaías falasse as características do homem sofredor, do servo sofredor, experimentado no trabalho, homem de muitas dores, e quem via o seu rosto se virava-se para não ver o rosto deste homem, porque sobre ele foi lançado todas nossas enfermidades e as nossas iniquidades, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o castigo que estava nele sarou eu e você. Aí a glória séria de comandância. Eu sou dessa igreja. Você só está sarado, você só está curado por causa do castigo que estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Tem você nessa hora, sarado. Abre a tua boca. Eu e você. Quem está sarado aqui foi ele. As pisaduras dele sarou você. Oh, glória. A Bíblia, igreja, capítulo 10 e o versículo 27 vai dizer que e haverá ou acontecerá que naqueles dias o jugo, o peso, a carga será tirado dos seus ombros e despedaçado por causa da unção. Isaías está dizendo que haverá, ou seja,
Daí estava profetizando que haverá dias que nenhum jugo, nenhuma carga, nenhum peso será sobre vós, porque vai nascer uma unção, alguém vai vir com uma unção tão poderosa que nenhum jugo vai ficar sobre aquele que está debaixo da autoridade de Deus. Esse jugo pode ser espiritual, esse jugo pode ser emocional, físico, pode ser alguém que entrou por estas portas, está debaixo de uma prisão. Talvez no seu secreto você tenha lutado para abandonar um certo pecado que tem te incomodado. É um jugo que vem te acompanhando, mas nesta noite, se você crê que será despedaçado, eu não sei qual é a sua realidade que você tem enfrentado, mas a palavra vai dizer que existe a unção maior do que o teu problema, maior do que a tua luta, maior do que o teu pecado, maior do que aquela acusação que o diabo falou: vou matar, vou ferir. Mas a unção é maior, a unção é poderosa. Deixa eu ver se você tem gente que vai sair daqui cheio dessa unção sobre a tua vida. Abre a glória aí. A unção. Você tem essa unção, o diabo não para na tua frente, não para diante da tua família, não para diante de você. O que é a unção? A unção é um ato ou efeito de consagrar, de separar. A unção é uma celebração, é uma ministração de óleo para separar, ungir alguém. A Bíblia diz que no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 20, Deus vai dizer assim: e achei a Davi o meu servo e ungir com o meu óleo. Deus te dá glória. A Bíblia diz que Deus achou, e quando ele acha, ele chama de servo, e quando ele chama de servo, ele diz: eu vou derramar óleo. Quem é servo, eu vou derramar óleo. Quem está servindo, eu coloco óleo. Quem está na presença, eu derramo óleo. Será separado, será ungido. Olha, levanta a tua mão. O servo será selado. Deus está dizendo: eu estou procurando. Deus achou, quer dizer, os olhos eis aqui. Quem é cego recebe, quem tem, quem não tem inveja de quem tem. Se você tem, libera essa unção, libera essa unção, libera essa unção. Esta unção é para te dar autoridade, para você vencer. A autoridade de Deus. Deus te dá uma autoridade que a Bíblia diz que o óleo que foi derramado em 1 Samuel capítulo 16, em Davi, pelo Samuel ungido a Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Oh glória! E quando o Espírito de Deus se apossa de você, não tem gigante. Você viu que o gigante tomou. Não tem espírito está atormentando Saul, tá? Chama Davi, porque ele foi ungido. Davi vem e toca a harpa. Davi vai e canta, toca a harpa. Quem está entendendo? Aí o espírito que estava em Saul começa a ir embora. Por causa de quê? Da unção. A unção
os espíritos, eu não sei qual é o espírito, se manifestou, ou possessou lá na tua casa, mas se tiver louvor e palavra, e a tua vida separada, vai cair na terra. Deixa eu ver aí. Talvez você está aqui, mas tem alguém lá que precisa ser liberto, liberta. Então você recebe esse óleo que é derramado aqui, e você vai usar essa autoridade. Esse demônio vai cair lá, essa capetada toda vai ter que entender que você veio para o lugar aonde Deus separa, é óleo e se dá autoridade. Glória, deixa eu ver essa igreja defendendo essa palavra. Autoridade de Deus. Existem 3 ofícios dentro da Bíblia que derramavam unção: rei, sacerdote e profeta. Jesus tem os 3. Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. Profeta porque ele recebeu de Deus e trouxe um recado do céu para a humanidade. Jesus é sacerdote e ele cumpriu o sacerdócio indo para a cruz, sendo sacrifício, trazendo a redenção. Por isso que ele tem a unção de sacerdote. Ele é rei por excelência, porque também é filho de um rei. E ele, sendo filho de um rei, ele é também um rei. Glória a Deus. Se despiu da sua majestade, mas se tornou rei. Quando? Salmos capítulo 24, versículo 7. Davi vai profetizar isso: abre as portas, levantai as vossas cabeças, porque já vi entrando o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Aqueles, o tremendo, glorioso. Quem é? O Jesus Nazaré. Ele é o rei. Ele tem as 3 unções da vida dele, meu pastor. A primeira verdade que nós temos que aprender aqui nessa noite, que a unção não é para matar o outro que tem unção. Não. A unção não é: eu não vim aqui para mostrar que tenho essa unção. Não. Você não canta para mostrar que tem unção. Você não prega para mostrar que tem unção. Você não toca para mostrar que sabe tocar e tem unção de tocar. Não. A unção é para ter autoridade contra os poderes das trevas. Aleluia. A unção é tão grande na vida de Jesus e na vida de João Batista que Jesus espera o ministério de João Batista se cumprir para depois ele manifestar o dele, porque a unção que está em Jesus respeitou a unção que estava em João Batista. Deixa eu ver se você pegou a na glória, porque tem crentes que não respeitam a unção do outro, tem pastores que não respeitam a unção do outro, tem levita que quer cantar mais do que a outra levita. Isso não é unção, é ringue de disputa, é ringue, aleluia, aonde você quer disputar quem canta mais. A igreja não é ringue para disputar os. Enquanto nós ficamos brigando aqui voltar, quem prega mais, quem canta mais, muitos lá fora estão morrendo embaixo de jugo, embaixo de cadeia, mas Jeová vai limpar os públicos e vai derramar uma glória.
sinagoga, ele vai pegar um pergaminho, ou seja, um livro do Antigo Testamento. Qual é o livro? Livro de Isaías. Qual? Capítulo e versículo 61, versículo 1. Jesus vai ler lá em Lucas 4,18. Quando Jesus lê, ele diz: e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Talvez você não entendeu. Isaías, no 61, estava falando dele, de Cristo. E quando Cristo lê o que está em Isaías 61, ele vai dizer: se cumpre hoje as Escrituras. Olha Jesus dizendo: eu sou esse ungido, eu sou esse que vim quebrar as cadeias, eu sou esse que vim dar liberdade aos que estão cativos. Deixa eu ver se você está entendendo aqui nessa noite. O teu Jesus é poderoso. A palavra Jesus significa ungido. Ungido de Deus. Ei, Jesus é o ungido de Deus. Quando ele recebe, lá em Mateus capítulo 3, a pomba desce sobre ele e enche ele de uma autoridade. Deixa eu ver, lá em João capítulo 20, ele entra dentro da casa, está todo o discípulo reunido, olha para cá. Aí Jesus assopra o Espírito dos discípulos. Recebeis o Espírito. Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus vai dizer o discípulo: recebe poder e autoridade para esmagar a serpente. Aí Atos capítulo 2, veio o Espírito Santo e desceu a igreja de glória, de glória, de glória. Jesus não tira de um discípulo para dar para outro discípulo. Jesus tem sobre ele transforma. Ele tira de si e libera para os discípulos. Em Deus da glória. Jesus não toma e nem disputa a unção com ninguém. Ele tira o que está nele e começa a entregar quem é discípulo. Começa a soprar quem é discípulo. Ele começa a dar autoridade. Ele começa a dar esta unção. Porque ele não vai ter ninguém no campo de batalha despreparado. Porque lá fora tem escorpião, tem serpente, tem cilada. O diabo tem se levantado. Mas aqui dentro tem glória, tem unção, tem poder, tem autoridade para você. Aqui nesta noite, deixa eu ver se você está pegando a palavra. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos ver Jesus usando essa autoridade. A Bíblia diz que Jesus, em Marcos capítulo 5, ele vai chegar em Gandara. Quando ele chega em Gandara, Marcos é categórico em dizer: e chegaram. Se você daqui vai pegar isso aqui, chegaram como? Como que chegaram? Porque Marcos está dizendo que chegou. Chegou de onde? É porque no capítulo 4 teve um episódio. O que tem no capítulo 4? Porque chegou no capítulo 5. No capítulo 4 teve tempestade. No capítulo 4 teve vento. No capítulo 4 de Marcos teve água entrando dentro do barco. No capítulo 4 teve pessoas com medo. No capítulo 4 teve alguém dizendo: alguém para nos ajudar. E no capítulo 4 Jesus se levanta no meio do barco, Deus da glória. Porque quem tem Jesus no barco, não importa a tempestade, ele vai levantar no meio do seu barco. No capítulo 4 Jesus fala: acalma vento, acalma a tempestade. E alguém no barco cheio da graça vai dizer assim: que homem é esse que até o vento no mar lhe obedece? E chegaram.
Você está vendo essa pessoa que está do seu lado? Ela chegou. Ninguém assistiu o capítulo da sua vida. Ninguém assistiu capítulos, episódios que passou antes de você chegar até aqui. Você teve medo. Talvez está aí, talvez você está vendo um pastor Fabrício aqui, todo arrumado, bonito, cheiroso, mas não conhece o capítulo da vida para chegar até aqui hoje. Teve tempestade, teve água entrando dentro do barco, teve vontade de desistir, mas você sobreviveu e chegou na vergonha do diabo. Deixa eu ver. Você é um sobrevivente nessa noite. Ninguém conhece a tua história, mas você tem vontade de abrir mão de tudo, tem vontade de desistir. Talvez você entrou aqui dizendo: é o meu último culto porque eu não aguento mais. Jesus está dizendo: você chegou aqui porque você é uma sobrevivente. Chamar a série de comandância. Chegou aqui nesta noite, mas Deus te deu cobertura, Deus te deu graça, Deus te deu unção, mas chegou. Eu vou concluir aqui agora. Chegou como no barco? Jesus e os seus discípulos, olha para cá, vou encerrar aqui. Vou pegar para o pastor. A Bíblia diz que quando chegaram, eles desceram do barco. Jesus vai descendo, mas só que barco, igreja, vai doer mais caro. Barco é plataforma, barco é púlpito de pregar a palavra. Tanto que ele pediu lá em Lucas capítulo 5, ele pediu a Pedro: me dá o teu barco. E ele subiu dentro do barco e afastaram o barco, porque ele começou a ensinar do barco. Porque barco é púlpito, barco é plataforma, barco é condução de se movimentar para lá e para cá. Jesus gosta de barco, Jesus gosta de púlpito, Jesus gosta da plataforma. Mas para quando ele chega em Andara, ele sai do barco, porque para alcançar quem está preso lá nas cadeias, tem que descer do barco. Nem sempre quem está nas cadeias vai estar aqui. Aí nós temos que abandonar o barco para ir atrás lá fora. Está o prostituto, está o drogado lá fora, daqueles que estão precisando, porque está cativo. E para nós alcançar, tem que botar pé no chão. E essa igreja tem mais que Davi. Bota pé no chão para ir lá fora pregar. Porque todo mundo quer microfone, todo mundo quer barco, todo mundo fala assim: ei, um dia eu vou estar sentado lá, um dia eu sento lá. Mas Jesus está dizendo: aleluia, nem sempre vai ter lugar para todo mundo. Aí Jesus desce com os 12, porque a praia é grande, a praia quer dizer os mundos. Dá para pregar na praça, dá para pregar na sua rua, dá para pregar na tua casa, dá para pregar no ônibus, dá para pregar no teu trabalho, na faculdade, na escola. Prega dentro do barco e prega aos cativos. Olha para cá. 1 minuto para 9 horas. Jesus desce. E Jesus vai em direção ao quê? Ao cativo. Cada pisada que Jesus dava, o cativo saía de dentro do sepulcro. Quando Jesus vai em direção a alguém da tua família, ou até você, o que tiver de jugo, o que tiver de prisão, só nas pisadas o jugo começa a cair. Perdoe da glória. Jesus está aqui e ele está indo na sua direção. Eu não sei qual é o tamanho do seu jugo, mas está caindo hoje aqui. Porque cada pisada que Jesus dava, o jugo caía no chão. Finalizando. Sepulcro é lugar de morto. Fala para essa irmã que está do seu lado. Fala para ela. Fala para ele. Sepulcro é lugar de morto. Só que na Bíblia não
sepulcro tinha um, fala para ele, vivo. Meu Deus. Como pode no sepulcro ter um vivo? Sendo que é o lugar de morto. Como é que pode, meu irmão? O sepulcro é de enterrar lá os defuntos, não é isso? É ou não é? Mas a Bíblia diz que tinha um vivo dentro do sepulcro. Sabe o que é isso? É o diabo que pega vidas de pessoas no início da vida, arrasta com sua mão esqueletizada e coloca dentro do sepulcro vivo. Só que Jesus chegou aqui para dizer: eu estou mudando a história. Eu estou pegando esse vivo que o diabo colocou dentro do sepulcro e estou dando vitória. Eu estou ressuscitando. Eu estou dando vida, mais de palmas. Dá glória para ele. Eu via, vou entregar para você, 5 casas. Eu vi discussão, eu vi levante do diabo lá dentro, pessoas no vício, tanto do álcool e da droga. Jesus está dizendo: estou te dando autoridade para 5 pessoas aqui sobre a tua casa, que não vai ter mais o efeito